tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, seja bem-vindo ao nosso Chatelaine e dando continuidade à nossa série especial, né, que eu estou chamando de Castelos. Hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de castelo muito comum aí na sociedade contemporânea e que as pessoas têm buscado com tanta necessidade de preencher um vazio, de buscar uma resposta. E eu encontrei essa literatura, não nessa forma, né, chamando de castelo, mas como respostas à busca pelo sentido da vida, em um livro que no ano passado mexeu muito comigo, que eu achei que foi riquíssimo, e fica até a dica de leitura, que se chama Vida com Propósito, a resposta cristã para o sentido da vida, do teólogo Ed Renekiewicz. Então ele diz no seu livro que para tentar suprir essa busca da felicidade, de respostas para o sentido da vida e da existência, o ser humano foi buscando caminhos, assim. E um dos caminhos que se apresenta é o da autoajuda, né? Ele traz alguns dados, depois eu fui buscar outras informações para atualizar, já que o livro dele é de 2003, e eu confesso que eu fiquei até surpresa. O mercado da autoajuda, ele cresce cada vez mais. É impressionante como as pessoas cada vez mais buscam autoajuda. Alguém até com um olhar mais crítico poderia estar dizendo assim, Ivana, você está criticando alguma coisa que você mesmo está fazendo, porque o Chatelaine também é uma forma de autoajuda, né? Eu estou dando conselhos, eu estou dando dicas, eu estou testemunhando, tudo bem. Mas eu gostaria aqui de estar ressaltando, eu não tenho nada contra a autoajuda, mas eu tenho tudo contra a essa espécie de autoajuda que promete soluções e resolução da vida, dos problemas, como se isso fosse feito em passe de mágica, né? Eu fui fazer uma busca atualizada no Google. Isso eu fiz no ano passado, por ocasião de uma palestra que eu fui dar, mais ou menos no mês de outubro do ano passado, e eu joguei a palavra busca no Google, e eu encontrei 8.330.000 arquivos no resultado de busca do Google com o termo autoajuda. E como a gente está vivendo a era dos vídeos, eu também fui no YouTube e fiz uma busca no YouTube. E lá eu encontrei 459.000 vídeos que a palavra autoajuda aparece. Me chama a atenção que um dos vídeos mais ranqueados chama um exercício do espelho. Eu fiquei tão curiosa e eu resolvi ver o que é, baseado num livro que é um best-seller, que já resolveu e já curou a vida de muitas pessoas. E o exercício é uma mulher olhando no espelho e falando para você repetir o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu me recordo que a minha filha estava do meu lado na hora, minha filha mais velha, e ela começou a ver aquilo e começou a rir da situação. Eu falei, que isso, mãe? Eu falei, é um método para resolver problemas. E aí eu ficava me perguntando, gente, que vazio é esse que o ser humano chegou a ponto de ficar olhando-se no espelho como uma técnica proposta por um estudo X ou Y, eu não vou entrar no mérito, não conheço, não vi, em que você vai ficar se olhando no espelho e dizendo 10, 15, 20 vezes como um mantra, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É uma busca de um vazio que muitas vezes está sem resposta. E aí, no livro do Ed René, eu encontrei o conceito do Max Geringer, que fala muito sobre o mundo corporativo, um conceito de autoajuda que eu achei muito fantástico, interessante, que ele fala assim, a autoajuda é tudo aquilo que tem o poder de transformar em fácil tudo aquilo que é extremamente difícil para a maioria absoluta dos mortais. Então a autoajuda quer transformar em fácil tudo aquilo que é difícil para a maioria absoluta dos mortais. Então, aquela ideia do passaporte para o sucesso, muda o seu modo de pensar e você vai mudar o mundo. Será que as coisas são assim? Será que é tão fácil viver assim? Será que é simples eu programar o cérebro para pensar diferente? As coisas vão se dar num passe de mágica? Eu me recordo e eu fico pensando que não é tão simples assim,
sabe? Eu respeito profissionais que trabalham com essas crenças, mas a vida, a matéria da vida, ela me parece ser um pouco mais complexa. Conversava com um jovem outro dia, muito próximo, ele se formou em engenharia e logo quando formou, o mercado estava muito bom na área de engenharia e ele resolveu então pegar o dinheiro e investir em coaching, cursos de treinamento, liderança, procurou um instituto e foi fazer cursos e gastou muito dinheiro. Na época a gente estava até preocupado, que ele estava vislumbrado com as possibilidades. E ele repetia por A mais B que com aqueles cursos e com aqueles treinamentos eu tive acesso à literatura que ele estava lendo, fiquei até certamente assim, preocupada que ele estava investindo muita ficha naquilo. E falava exatamente, olha, você pode tudo, você vai conseguir tudo, você determina tudo, dando ao ser humano um poder que na verdade ele não tem. Não é assim, as coisas não são dadas dessa maneira. E aí, pronto, ele acreditando nisso tudo, veio uma crise, essa crise que o Brasil atravessa, a empresa dele faliu, ele ficou sem receber e aí ele passou pelo deserto. Né? Esse deserto que uma hora na vida todo ser humano vai passar, o deserto de ficar 2 anos desempregado. E ali, ele mandando currículo, passando por processos de seleção, desemprego, 2 anos desempregado. Então, assim, ele forma 1000 possibilidades que se apresentam para ele e num tempo aí de 6 meses, 1 ano, aquilo desmorona. O castelo se desmorona de uma tal maneira. E aí, recentemente, a gente começa a conversar, eu fui perguntar para ele algumas coisas ali, ele resolveu, depois de distanciar, agora que conseguiu voltar para o trabalho, tem 7 meses que está empregado novamente, ele foi trazer para mim algumas falas. Ivna, eu não caio nessa história nunca mais, essa ideia de vida plena no trabalho, de uma realização plena e pessoal no trabalho, e foi me contar os detalhes do acampamento que ele fazia, dos cursos que ele fazia, e não é que ele estava desmerecendo o que ele fez, mas o que aconteceu com ele? Ele compreendeu que a vida não é esse marzinho de rosas tão romântico, esse castelinho lindo, como muitas vezes muitos profissionais estão se apresentando. E nesse tempo específico, eu não sei se acontece com vocês, mas eu vivo isso todos os dias na minha timeline no Facebook, todos os dias tem alguém me apresentando uma solução que vai resolver minha vida. Sobretudo uma solução financeira, um método, uma forma, uma dica, umas sacadas infalíveis, elementos que vão resolver tudo na minha vida. E a gente sabe, né, como técnicas de marketing, de apresentação, que existem textos que vendem mais, imagens que vendem mais. Então eu tenho 2 buscas, eu gosto de ver para compreender esse movimento do mercado e eu gosto também de compreender até onde vai essa apresentação. Então eu costumo me cadastrar em muitos dessas pessoas que têm oferecido treinamentos gratuitos para saber até onde vai, como que funciona esse tempo. Muitas pessoas têm sugerido que eu preciso entrar nesse mercado, né? E eu estou tentando compreender e buscar evidências de como que funciona. E aí, nesse universo, eu posso dizer o seguinte, de todos os que eu tenho buscado, lido, assim, no universo de 50 que eu já vi, eu posso tirar 5. Eu posso tirar 5 que realmente tem um conteúdo que condiz com aquilo que eles apresentam. No mais, gente, é uma mascação, é uma conversação. Recentemente teve um que para mim chega a ser cômico, porque ele prometia que em um dia você teria 10.000 curtidas no seu site. E você se cadastraria e ele te ensinaria a dica infalível para ter isso. E foi muito curioso que nos comentários as próprias pessoas já diziam assim no seu post: você é tão bom, cara, você é tão generoso que você paga anúncio patrocinado no Facebook e para o outro você ensina a fazer gratuitamente, ter esse acesso. De repente as pessoas começaram a fazer propaganda dos produtos delas no comentário do post que ele estava patrocinando. Então, fica aí essa reflexão em torno da autoajuda, que ela é boa, né? Ela pode ser útil, tem livros que são muito referenciais, mas que ela seja um pouco mais qualificada, que a gente não caia nesse conto do vigário, nessas propostas, né, que vai resolver a nossa vida no curto espaço de tempo. Em propostas, você vai ganhar um dinheiro em 1 ano que você ganharia em 10, 15 anos. Gente, é aquele ditado que a gente está escutando o tempo todo na gíria da moçada, não está fácil para ninguém.
A vida é luta, a vida é construção, é tijolo sobre tijolo. Não acredite em promessas de pessoas que estão construindo castelos de forma muito rápida. Duvidem, desconfiem, sejam bem mineiros nesse sentido, olhem com um olhar desconfiado. Né? Se fosse simples assim, as coisas não estariam nesse formato. E aí eu concluo o Chatelaine de hoje dizendo o seguinte, eu não estou aqui propondo com isso, nesse olhar desconfiado, que a gente não tenha sonhos. Muito pelo contrário. As pessoas que me conhecem, eu sou conhecida dentro em outros ciclos, em outros lugares que eu frequento, como uma grande sonhadora. Alguns me falam assim, você é a mãe do sonho, a Ivna é o sonho personificado. Eu sou uma pessoa que acredita imensamente na força dos sonhos. É preciso acreditar para que as coisas aconteçam, é preciso você acreditar para que os sonhos se realizem. Mas os sonhos, eles são palpáveis, eles precisam ser com os pés no chão. Eu sempre falo, a gente sonha com os pés no chão e as mãos para o alto. Porque ele é um processo, a bênção de Deus e a ação. Agora, as pessoas me parecem que estão cada vez mais sonhando sonhos sem colocar os pés no chão, né? Sonhar com olhos fechados. E aí a gente tem que dizer, a gente precisa sonhar com os olhos abertos. Fica aí, então, essa reflexão para hoje, que a gente possa construir castelos nesse sentido, com os nossos sonhos, mas que estejam com os olhos abertos, para que a gente não seja iludido, colocando dinheiro, tempo, energia naquilo que não vale a pena. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira.